E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo curtindo aí as dicas de literatura com o nosso quadro Fica a Dica? Meus amigos, hoje nós vamos dar uma dica do arcadismo brasileiro, tá? Que iniciou no século XVIII, tá? Na metade do século XVIII, na verdade. Então, o arcadismo, ele vem depois do barroco. Uma coisa importante em qualquer prova, como eu falei no vídeo passado, os momentos históricos eles vêm imbricados, não é isso? Assim como os textos da redação vêm imbricados. Aquele que é chamado, por exemplo, de dissertação é porque vai apresentar mais características dissertativas, no caso, tá? Para ser chamado assim de dissertação. Os momentos, os períodos, as chamadas escolas literárias, elas acontecem da mesma maneira. Tanto na literatura brasileira, portuguesa, inglesa, francesa, elas acontecem se imbricando um período com o outro, tá bom? O que acontece? Não é diferente com o arcadismo. O arcadismo ele vem trazendo, embora ele conteste bastante o barroco, né? Mas ele ainda traz algumas lembranças, um pouco de textos, mas tentando se desvencilhar, tentando protestar. Porque o que acontece? Esse período que eles consideravam que o barroco não conseguiu acessar tanto sobre o humanismo, ou seja, o homem como centro, as letras, o conhecimento. Na verdade, o barroco ele vem com os textos muito bem estruturados, né? Com a sintaxe nos textos, né? Muito bem estruturadas, mas havia um protesto porque havia uma eclosão de movimentos em Minas Gerais, principalmente, né? De Minas, no caso do arcadismo, de Minas para o Brasil. Então, o que acontece? Eles pensam assim, o barroco estava em dúvida, estava na dualidade entre céu e terra, entre fé e razão. O que nós vamos fazer? Nós vamos enfatizar a racionalidade, né? Mas não esqueçamos que nos poemas Árcades também existe aquela coisa romântica, não é? Não é racionalidade total, mas é como eu digo, se num determinado texto, que seja de literatura, de redação, se apresenta uma característica maior, então é ali que ele é chamado, tá? Ele é enfatizado com aquela característica e rotulado, digamos assim, com aquela característica, tá? Então, o que acontece? A racionalidade é super importante no contexto Árcade, tá? Eles priorizam a razão porque os poetas são juristas, né? Esse movimento da Inconfidência Mineira, que fez parte, né, da racionalidade aí dos mineiros, né, essa influência toda, esse conhecimento humanista, ele vem da elite de que esses poetas faziam parte. Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga formou em Coimbra, e vários autores também, porque eram famílias, faziam parte de famílias abastadas, eram filhos dos juízes, né, de lá, de Minas Gerais, sobretudo de Ouro Preto, a antiga Vila Rica, e da cidade de Ouro Preto. Então, consequentemente, eles tinham acesso à educação, ao conhecimento, né? E que bom que eles usaram para causas nobres, né? Essa questão do conhecimento, né? Está sempre mais presente nas classes abastadas, acontece até hoje. E não foi diferente no período Árcade do século XVIII, tá, gente? Então, o bucolismo, a vida do campo, também influenciou demais. Eles eram muito influenciados pela vida
bucólica na literatura. Se isso cair em prova, não esqueçam, tá? De que o movimento mineiro, a Inconfidência Mineira, que fez parte desse período, que fez parte desses poetas, da vida deles, eles são urbanos, tá bom? Mas existe uma coisa chamada licença poética. Então, essa licença poética vai fazer parte, tá, desses poemas bucólicos, desses juristas urbanos. Tá? Mas no momento que eles vão escrever, tá, os poemas, isso é fundamental, se cair em prova, se vier uma pergunta relacionada a isso, tá? A vida do poeta fora é uma coisa. Quando ele escreve, existe, como eu falei para vocês, a licença poética. Tá? Então, essa licença poética vai justificar o que eles vão escrever. Tá bom? Então, no caso aqui dos árcades, dos poetas árcades brasileiros, eles eram juristas burgueses. Tá? Como eu disse para vocês, Tomás Antônio Gonzaga formou em Coimbra e outros autores também, mas a licença poética deles nos textos fazia com que eles falassem do campo. Foi uma opção árcade, tá? Uma característica muito forte no arcadismo brasileiro. Como destaque nesse período, tá? Teve o grande poeta Cláudio Manuel da Costa, tá? Autor da chamada Obras Poéticas, muito sucesso. Tá? É muito lembrado até hoje Cláudio Manuel da Costa com as suas obras poéticas. Tá? E não esqueçamos do importantíssimo autor chamado Tomás Antônio Gonzaga, que é um dos mais importantes, né? Principalmente tanto nos textos como historicamente, tá? E que muitas vezes não é citado. Muitas vezes não é citado por professores nem na internet. Tá? Nem na internet e em algumas outras situações também. Mas eu estou citando Tomás Antônio Gonzaga porque foi um jurista fundamental e foi o precursor do movimento da Inconfidência Mineira, tá bom? O Tomás Antônio Gonzaga, tá? Ele, como eu falei para vocês, ele viveu em Ouro Preto e começou esse movimento lá, tá? E foram sem dúvidas influenciados pelo iluminismo, não é? Os poetas, as pessoas que faziam parte, né, concordavam com as ideias iluministas, né, compartilhavam essa ideia. Eles eram chamados de iluministas porque eles eram considerados seres iluminados. Por que iluminados? Porque eles tinham acesso ao conhecimento. Tá? Se isso vier em alguma prova, não esqueçam. Por que eram chamados? Por que diziam que eles eram influenciados pelo iluminismo? Porque eles eram chamados, as pessoas que detinham o conhecimento naquele período eram chamados de iluminados. Tá? Como eu disse para vocês, justamente por terem acesso ao conhecimento. Tá? Então, gente, as poesias simples e bucólicas, elas falavam claramente do campo, né? Mas tinha algumas sátiras também que criticavam a exploração portuguesa e os governos coloniais, tá? Isso custou muito caro para Tomás Antônio Gonzaga, porque ele participou do movimento pela independência mineira, ou seja, a independência de Minas Gerais. E vocês sabem, vocês lembram das aulas de história, que as coisas vão acontecendo assim, tá? Tanto as guerras como os conflitos, eles vão minando, eles vão acontecendo aqui, eles vão acontecendo ali, como aconteceu no período de Maquiavel também, que foi o Renascimento, em que as cidades na Itália eram tomadas, por exemplo, não é? Com a Joana d'Arc na França. Então, as coisas vão acontecendo assim, como aconteceu em Minas Gerais, tá? Os movimentos foram acontecendo. Então, a Inconfidência Mineira e todo esse movimento em Ouro Preto, iniciando lá, foi um processo que pedia, né, que
conduziu também à separação do Brasil a Portugal, porque no momento que iam, né, acontecendo os movimentos, aquilo ia se reforçando, né? Só que Tomás Antônio Gonzaga, ele foi visto como um conspirador. Ele foi acusado de conspiração e foi exilado para Moçambique. E lá ele viveu, né? Foi quando ele pôde respirar um pouco, se libertar um pouco, e é, ele conseguiu escrever também, escreveu muito para a sua musa Marília, né? Era um pseudônimo, que era uma característica grande, isso também pode ser assunto de prova. Os pseudônimos, né, dos poetas árcades. Então, Tomás Antônio Gonzaga era chamado de Disseu, não é? E a sua musa de Marília de Disseu, que ele considerava que ela fosse dele. Então, ele escreveu aqui no Brasil, mas escreveu muito mais em Moçambique, não é? O eu poético de Tomás Antônio Gonzaga aflorou muito mais lá, até pelas saudades, né, da vida bucólica, né, como eu disse para vocês. O que vai também aparecer aí, e em todos os poemas, mas muito importante no arcadismo brasileiro, é a licença poética. É o eu poético que vai falar de uma vida totalmente, às vezes, totalmente oposta à sua vida real. Tá? Mas com licença poética, o poeta escreve, tem a inspiração poética e faz textos maravilhosos, não é? E com muito conteúdo, como foi o caso de Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e outros autores do arcadismo brasileiro. Por enquanto, fica essa dica, tá? No nosso quadro aqui fica a dica que já está com as pessoas, né? As pessoas já estão assistindo. E vamos continuar no próximo vídeo, tá? Com a nossa literatura, o nosso quadro Fica a Dica. Beijos!